Senhor presidente, pedindo dispensas das formalidades por já ter feito uso dessa tribuna. Gostaria também aqui de falar sobre as comissões parlamentares de inquérito que instauramos na sessão anterior, dizer que sou relator da obra e sou membro da comissão que investiga as questões de educação. Quero reafirmar aqui que serei extremamente severo nas apurações e que qualquer obstrução, como essa tentativa de pedir 15 dias, um quarto da CPI para responder um documento, isso é uma tentativa clara de tentar obstruir os nossos trabalhos e, se assim permanecer, nós teremos então aqui que cumprir o artigo 90 da Constituição da nossa cidade, da Lei Orgânica, que é muito claro, que deixar de responder as informações por essa Casa de Leis é crime digno de afastamento. Então, está na hora, está passando da hora de nós exigirmos o respeito para essa Casa de Leis. Porque não dá para brincar, né, com os instrumentos legais desse poder que é independente, que não pode ficar submetido à vontade, né, de obstruir, de obscurecer as investigações aqui nessa Casa de Leis. Nós não toleraremos. Então, o presidente Gilcinei já encaminhou aí um documento dando mais 24 horas. Então, nós precisamos de celeridade para apurar isso daí que a população espera. Estive na CETESB, na Agência de Embu das Artes, para ter vistas do processo de licenciamento daquele empreendimento que chamou muita atenção e vem chamando muita atenção da população e que gerou bastantes questionamentos. Então, eu não quis esperar a resposta do requerimento e estive lá ontem para vistar o processo. É um processo de 3 anos, iniciou em 2011 e eu fiquei surpreso. Eu achava que aquilo era um crime ambiental. Eu sinceramente achava. Mas me deparei com toda a legalidade do processo. Foi autorizado com base na Lei da Mata Atlântica e nas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que fossem retirados 83 mil metros cúbicos de terra e aterrados 70 mil, ou seja, então desfazendo o morro e compensando o que era uma depressão. Foi autorizada a supressão de 26 mil metros quadrados de vegetação, que representa 30% da área de aproximadamente 87 mil metros quadrados. Esse processo ele contou com uma área de compensação externa, que o proprietário teve que regularizar. Então ele comprou uma área, regularizou e a partir de então ele é responsável pela preservação dessa área como compensação desses 30% dessa área que ele desmatou. Não foi licenciado lá a vinculação da atividade, ou seja, o que foi licenciado foi só a supressão, o desmatamento e a retirada da terra e o aterro. A vinculação do que ele vai fazer lá, ele vai ter que participar de um outro processo de licenciamento e aí ele vai ter que seguir a legislação dos mananciais, que só permite construir ali 20% da área dele. Então ele vai ter que manter 80% daquela área com solo permeável, sem nenhuma construção. E nós iremos acompanhar esse processo de licenciamento. Então, é importante a gente entender, né, que o município muitas vezes ele poderia oferecer mais estrutura e mais informações para quem quer construir, quem quer alguma atividade econômica no nosso município, porque realmente gerou muita surpresa. Uma outra questão que me traz aqui é uma luta de mais de um ano, desde fevereiro de 2013, que nós
vimos aqui nessa tribuna lutando, falando dos ônibus. E eu cansei de ouvir falar que eu tinha feito parte da gestão anterior e que esse problema não vem de agora, né? Mas eu nunca fui secretário de obras, nunca fui secretário de educação, né, e nunca tive especificamente essa função vinculada ao transporte. E sempre cobrei aqui. Até que esse ano o prefeito fez um decreto 27 de 2014 e instituiu que fossem feitas as vistorias desses veículos. Na sessão de 16, 15 dias atrás, eu cobrei um relatório dessas vistorias, porque o decreto foi publicado em 5 de junho de 2014. E eu quero aqui parabenizar essa comissão especial que é presidida pelo senhor Jair Martins do Pinassi e tem como membros o senhor José Augusto Floriano de Lima e Marco Antônio Alves. Se eu não estiver enganado, acho que nunca o nosso município fez um trabalho tão sério quanto esse aqui, que foi vistoriar cada um desses ônibus. Vistoriar de maneira correta, de maneira séria. Foram 44 itens de cada veículo que foram vistoriados. E o resultado é que dos 24 ônibus, 10 estão sem condições de rodar. Isso quer dizer que a gente não estava errado de brigar tanto aqui nessa tribuna. Fazendo uma conta rápida aqui, 10 ônibus que foram reprovados transportam todo dia, com risco, 1.500 pessoas, 2 vezes por dia. Então, 1.500 pessoas na nossa cidade, dentre elas crianças e adolescentes, são transportadas de maneira com alto risco, com veículos inapropriados todos os dias. E o relatório traz aqui ainda que houve a interdição de 10 ônibus. Foram reprovados e não têm condições de continuarem rodando. E a empresa simplesmente se recusou a receber o documento. E continua rodando. Bom, aí fica difícil de entender. O prefeito faz um decreto, nomeia uma comissão, dá poderes a essa comissão de vistoriar, reprovar e interditar. E quando a comissão interdita, não são tomadas providências, os ônibus continuam rodando, oferecendo risco, porque aqui a responsabilidade já foi apurada. Então hoje não é mais da empresa, porque a empresa já foi notificada que ela não tem condições de transportar essa. Hoje a responsabilidade é da prefeitura. E a comissão está com o documento assinado pelos 3 membros aqui, que eles interditaram, fizeram a parte dele. Cabe ao senhor prefeito ter a coragem de substituir essa empresa. Porque será que essa empresa tem mais valor do que a vida de 1.500 pessoas, 2 vezes por dia? Qual é o poder que essa empresa tem sobre a nossa cidade, que coloca 1.500 pessoas em risco 2 vezes todos os dias e o senhor prefeito não toma providências? Então eu quero informar que estou encaminhando amanhã para o Ministério Público, o promotor da Infância e Juventude, para o delegado do município de Juquitiba, para o comandante da Polícia Militar de Juquitiba e para o comandante da Polícia Rodoviária de Itapecerica da Serra, todas essas informações e a cópia desses relatórios. Porque a responsabilidade é única e exclusivamente do senhor prefeito. Ele precisa imediatamente interditar essa empresa. Ou exigir que ela amanhã coloque novos ônibus rodando no nosso município.
Sem contar um detalhe que essa comissão falhou. A lei orgânica do nosso município, no artigo 176, ela define que os veículos para prestarem serviços, os ônibus para prestarem serviço na nossa cidade, precisam ter vida de 8 anos. Dos 24 ônibus aqui apresentados, apenas um atende a essa especificação. Apenas um. Nós temos ônibus aqui, são 5 deles têm mais de 20 anos de uso. Tem ônibus de 1986 rodando na nossa cidade. Dos 24 ônibus que prestam serviço do nosso município, apenas 3 são licenciados na nossa cidade. O restante é ônibus até do Rio de Janeiro, rodando aqui. O que isso quer dizer? Que eles poderiam estar, eu fiz uma pesquisa rápida. Bom, então nós temos, dos 24, eu tenho aqui 5 não pagam IPVA, porque tem mais de 20 anos de uso. Sobram 19. Desses 19, apenas 3 pagam IPVA. IPVA, 50% vem para o município. A média de R$1.000 por ano de cada ônibus seriam, se todos os ônibus seguissem o que manda a lei, seriam R$12.000 por ano pelos 24 ônibus. R$12.000 pode ser pouco, mas é melhor que nada. Porque com R$12.000 poderíamos comprar mais pedras, melhorar pelo menos uma estrada por ano. Mas esses ônibus não recolhem. Eles recolhem para outro município. Então prestam serviço na nossa cidade de maneira irregular e recolhem os impostos para outros municípios. Então, esse item da lei orgânica, ele não é cumprido. Nós temos apenas um veículo na nossa cidade que atende a lei orgânica, que define no máximo 8 anos de uso. Então, ou a gente muda a lei orgânica, ou a gente vai fechar os olhos para uma irregularidade. Então, eu acredito que nós precisamos nos atentar a essa questão. Então, esse relatório, eu quero mais uma vez parabenizar a coragem dessa comissão, que enviou aqui para a Câmara, inclusive relatório fotográfico, e tem mais um detalhe grave, muito grave, que eu estava esquecendo aqui. Eu apurei cerca de 3 motoristas não habilitados para esse tipo de transporte. 3 motoristas não habilitados para esse tipo de transporte. Então você imagina o que é? Um ônibus sem condições de rodar e um motorista sem a devida habilitação para esse tipo de transporte. É assim que estão as nossas crianças do nosso município. Então, amanhã estarei encaminhando essas notificações dessas autoridades policiais, Ministério Público, Polícia Rodoviária, e estamos aguardando o senhor prefeito, mostrar que o povo de Juquitiba tem mais valor do que uma empresa qualquer que vem aqui desrespeitar a nossa cidade. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, com as dispensas das formalidades, é impressionante que quando a gente mexe nessa ferida da empresa, surge gente para defender de tudo quanto é jeito. E sem argumento. Porque defender um crime olhando para trás é ser conivente. Sabe por que é ser conivente? Porque o meu mandato está completando 2 anos. Agora, quem sobe aqui na tribuna para falar da gestão passada e dizer que é obrigação ir no Ministério Público, por que não foi em 4 anos? Estava fazendo o quê? Estava preocupado com a população? Faça então lá no Ministério Público acionar essa empresa que saiu desde a gestão passada assim, e também era vereador aqui desde a gestão passada, porque não sobe na tribuna e mostra um documento que fez para o Ministério Público? Cadê? Em defesa da população. Eu não fui
para defender prefeito. Eu fui eleito para defender o povo. E eu garanto para a população de Juquitiba, eu não termino o meu mandato compactuando com esse crime dessa empresa. Porque se a prefeitura não resolver, o Ministério Público vai resolver. E eu já fui ao Ministério Público. Não tenho nem 2 anos de mandato. Por que não foram no outro? Estava esperando o quê? Estava preocupado com o quê? Então eu reafirmo aqui o meu compromisso, sim, independente de ter feito. Se eu ficasse aqui falando o que eu fiz na gestão anterior, eu acho que dava muito mais do que alguns vereadores fizeram em 4 anos de mandato. E eu provo os recursos que eu trouxe para essa cidade, os convênios que eu ajudei a trazer para esse município e que estão aí. E muitos não estão entregues à população por incompetência dessa gestão. Incompetência dessa gestão. E eu venho a essa tribuna e tenho compromisso com o povo de Juquitiba. Eu tenho compromisso com o povo de Juquitiba. E é eles que eu venho defender aqui. Não é empresa, não é prefeito, seja esse, seja anterior, seja quem for. Seja quem for. A minha preocupação é com as 1.500 pessoas que estão aí andando 2 vezes por dia com esses ônibus irregulares. Então, eu reafirmo, não termino o meu mandato compactuando com essa vergonha. Por bem ou por mal, essa empresa vai sair daqui e a gente vai respeitar a população de Juquitiba, porque é para isso que fomos eleitos, não para ficar buscando muleta para justificar incompetência de prefeito.